Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você nunca tenha dito em voz alta que tem medo de não dar conta, mas já pensou nisso várias vezes. Pensou quando olhou o saldo da conta. Pensou quando viu a fatura chegando. Pensou quando alguém dependeu de você. Pensou quando percebeu que o mês ainda não acabou e o dinheiro já está no limite. Existe um medo silencioso que acompanha a pressão financeira. Não é só sobre dinheiro, é sobre responsabilidade, é sobre sustentar, é sobre não falhar, é sobre não decepcionar. Talvez você seja pai, talvez seja mãe, talvez seja filho que ajuda em casa, talvez seja alguém que carrega o peso de manter tudo funcionando. E por fora você tenta ser forte, mas por dentro existe um medo constante. E se faltar? E se algo acontecer? E se surgir um imprevisto? E se eu perder o emprego? E se eu falhar com quem depende de mim? Esse medo não aparece em público. Ele aparece no silêncio. Aparece quando você está sozinho. Aparece antes de dormir. Aparece quando você tenta descansar, mas a mente continua fazendo contas. Hoje não é dia de fingir que ele não existe. Hoje é dia de trazer esse medo para a luz. Se você sente esse medo de não dar conta, prepare seu coração, porque agora nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui está um coração sincero, um coração que carrega responsabilidades, um coração que quer acertar, um coração que quer cuidar, mas que também sente medo. Pai amado, o Senhor conhece esse medo que às vezes escondemos. O Senhor vê aquilo que ninguém vê. O Senhor conhece os pensamentos que não contamos a ninguém. O Senhor sabe das contas que nos tiram o sono, sabe das preocupações que carregamos em silêncio, sabe da pressão que colocamos sobre nós mesmos. Pai querido, às vezes o medo não é apenas financeiro. Hoje trazemos esse medo diante de Ti, porque sabemos que o Senhor não nos condena por sentir. O Senhor nos fortalece para enfrentar. Senhor, quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes nos cobramos além do que é saudável? Quantas vezes colocamos sobre nossos ombros um peso que nem o Senhor colocou? Senhor, se há alguém orando agora que está no limite, que sente que está carregando responsabilidade demais, sustenta essa pessoa. Sustenta emocionalmente, sustenta mentalmente, sustenta espiritualmente. Pai amado, tira agora o exagero do medo, tira o pensamento catastrófico, tira a antecipação do pior cenário. Ensina-nos a confiar mesmo quando o futuro parece incerto. Ensina-nos a fazer nossa parte com responsabilidade. Ensina-nos a não assumir o papel de Deus na nossa própria história, porque o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem abre portas, o Senhor é quem guia. Pai querido, o medo de não dar conta faz a gente aceitar o que não deveria aceitar. Faz a gente trabalhar além do limite. Faz a gente se calar quando deveria pedir ajuda. Faz a gente dizer sim para tudo, por medo de perder oportunidades. Faz a gente viver em estado de alerta constante. Senhor, quantas vezes esse medo nos fez agir com desespero? Quantas vezes assumimos compromissos maiores do que podíamos sustentar? Quantas vezes gastamos para aliviar tensão emocional? O medo financeiro não é apenas falta de dinheiro. É sensação de insegurança, é medo do amanhã, é medo do inesperado. Pai amado, hoje nós queremos quebrar essa cadeia invisível, porque quando o medo governa, a sabedoria perde espaço. E nós não queremos ser guiados pelo medo, queremos ser guiados pela direção do Senhor. Senhor, se existe dentro de nós uma necessidade exagerada de provar valor através do dinheiro, revela. Se existe comparação constante com outras pessoas, corrige. Se existe orgulho que nos impede de admitir limitações, trata. Porque muitas vezes o medo de não dar conta está ligado à identidade. Pai querido, liberta-nos da culpa excessiva. Liberta-nos da autocrítica exagerada, liberta-nos da cobrança desumana que fazemos contra nós mesmos, porque às vezes ninguém está nos pressionando tanto quanto nós mesmos. Senhor,
O medo cria cenários que ainda não aconteceram, cria imagens mentais de fracasso, cria pensamentos de escassez permanente, cria a sensação de que estamos sempre à beira do colapso. Mas hoje, nós entregamos esses cenários imaginários ao Senhor. Entregamos os pensamentos que nos enfraquecem, entregamos a ansiedade antecipada, entregamos a sensação constante de insegurança. Pai amado, se houver decisões que precisam ser revistas, dá-nos humildade. Se houver caminhos que precisam ser ajustados, mostra. Se houver hábitos que precisam ser mudados, direciona. Porque queremos agir com consciência, não com desespero. Queremos planejar com equilíbrio, não com pânico. Queremos trabalhar com propósito, não com medo. Senhor, ensina-nos a diferenciar responsabilidade de excesso de peso. Ensina-nos a entender que fazer nossa parte não significa carregar tudo sozinho. Ensina-nos que depender do Senhor não é fraqueza, é sabedoria. Pai querido, que o medo perca força agora, que a tensão diminua, que a mente desacelere, que o coração encontre estabilidade, porque o Senhor continua sendo nosso sustento. O Senhor continua sendo nossa segurança. O Senhor continua sendo nossa provisão, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Senhor nosso Deus, chegamos ao final deste segundo dia, não negamos o medo, não fingimos que ele não existe, mas também não aceitamos que ele governe nossa vida. Pai querido, o medo de não dar conta nos acompanhou por muito tempo. Nos fez perder sono, nos fez antecipar fracassos, nos fez carregar responsabilidades com tensão. Mas hoje decidimos algo diferente. Nós não vamos mais permitir que o medo determine nossas escolhas. Senhor, o Senhor conhece nossas limitações, sabe da nossa realidade, sabe do nosso esforço, sabe do nosso desejo sincero de fazer o melhor. E mesmo conhecendo tudo isso, o Senhor continua nos sustentando. Isso nos dá coragem. Coragem não é ausência de medo, é decisão de confiar apesar dele. Pai amado, hoje escolhemos confiar que o Senhor está cuidando do que não vemos. Confiar que o Senhor abre portas que ainda não imaginamos. Confiar que o Senhor nos dará sabedoria para cada decisão. Confiar que o Senhor não nos abandonará no meio do caminho. Se houver desafios à frente, o Senhor estará conosco. Se houver ajustes necessários, o Senhor nos guiará. Se houver aprendizados difíceis, o Senhor nos fortalecerá. Mas nós não estamos sozinhos. Senhor, coloca dentro de nós uma nova postura de responsabilidade sem desespero, postura de disciplina sem medo, postura de fé com ação, postura de confiança com planejamento, porque não queremos viver no impulso, queremos viver com direção. Pai querido, que quando o medo tentar voltar, possamos lembrar, o Senhor é nosso sustento. Que quando a pressão aumentar, possamos lembrar, o Senhor é maior do que qualquer cenário. Que quando a insegurança surgir, possamos lembrar, nossa identidade não está no dinheiro, está no Senhor. Hoje declaramos, nós não somos definidos pela nossa fase financeira, nós somos definidos pela postura que escolhemos a partir dela. Nós não vamos mais viver dominados pelo medo de não dar conta, vamos viver guiados pela fé e pela responsabilidade. Senhor, que esta decisão seja firme, que essa coragem seja sustentada, que essa confiança seja fortalecida diariamente e que ao longo dessa campanha haja transformação verdadeira. Não apenas emocional, mas prática. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se hoje você decidiu não deixar mais o medo governar sua vida financeira, escreva um amém nos comentários. E amanhã, às 19 horas, estaremos juntos para o dia 3 dessa poderosa campanha de oração. Que Deus te abençoe e te guarde.